Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias 22, 16. 22, 16. Glória a Deus. Jeremias 22, 16. Julgou a causa do aflito e do necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura, não é isso conhecer-me? Diz o Senhor, Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoa os irmãos que têm ofertado na sua casa com o seu dízimo e com as suas ofertas. Em nome do Senhor Jesus Cristo agora, meu Pai, que o Senhor prospera a vida dos teus servos, meu Pai, com as suas bênçãos materiais e espirituais. Repreende o devorador e ajuda eles a vencer no nome de Jesus e conquistar sobre a terra. Também nesta hora, meu Deus, que o Senhor também nos abençoa nessa palavra. Meu Pai amado, por amor do seu povo e da sua igreja, que o Senhor nos dá ciência nessa palavra, através do seu espírito de sabedoria e inteligência, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conhecer a Deus, ou conhecer de Deus, né? Os irmãos sabem que quando a gente conhece alguém, a gente tem mais facilidade para lidar com aquela pessoa que você já conhece. Quando é uma pessoa que a gente não conhece, a gente tem muitas dificuldades. Você não sabe do que a pessoa gosta, do que a pessoa come, do que ele gosta de comer. Você não sabe, fica difícil até para a gente agradar essa pessoa que você não conhece. Então, o conhecer alguém, não é só uma pessoa, conhecer qualquer coisa. Você está numa coisa material, você está num carro. Você está dirigindo um carro que você conhece, você sabe até a hora que qualquer barulhinho que dá ao contrário, você sabe aonde é o defeito. Você já conhece aquele carro, né? Você está em qualquer situação. O conhecer é muito bom, importante demais. E quando se trata de Deus, é melhor ainda. É muito melhor ainda conhecer a Deus. E como é que a gente faz para conhecer a Deus? Né? Como a gente faz para conhecer a Deus? Porque o conhecer de Deus faz a gente ter facilidade para obedecer a sua palavra, dá para a gente mais gozo para obedecer a sua mensagem. O conhecer a Deus é importante demais. Muitas das vezes os homens, a maioria das pessoas estuda a Bíblia e eles, na verdade, só conhecem teoria, mas não conhecem a prática, porque eles mesmos não colocou uma vida em prática. Justamente esse versículo está dizendo justamente sobre isso, sobre prática. Você julgou a causa do necessitado, você fez algo para o necessitado, para aquele que precisa, então isso é me conhecer. Isso é me conhecer, não é? Se você está fazendo o que realmente eu também faço. Porque Deus faz isso, não é? Deus não julga o necessitado, Ele não é justo. Então, ser justo é conhecer a Deus. Andar em justiça é conhecer o Senhor. Entenderam? Mas nós temos muitas formas dentro da própria palavra aonde nós vamos ver que nós podemos conhecer a Deus. Deus nunca apareceu para ninguém, né? Nós não vemos a Deus, mas Ele falou através dos seus profetas, através da sua palavra. Ele se manifestou a alguns dos profetas, alguns homens, né? Através da sua palavra.
Então hoje nós vamos ver o que nós podemos conhecer de Deus. Porque quando Paulo escreve aos Romanos, parece que 1,19, ele disse o que nós podemos conhecer de Deus. Vamos lá, o que nós podemos conhecer de Deus. Romanos 1,19, né? Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Amém, Deus... amém. Viram aqui? O que de Deus se pode conhecer? O que de Deus se pode conhecer? Nós vemos por aquilo que está criado. Aquilo que foi criado. A criação do próprio Deus. Você começa a conhecer a Deus pela sua criação. Não é isso? Então quer dizer, quando nós começamos a observar aquilo que foi criado por Deus, então nós começamos a conhecer uma parte de Deus, uma parte. Vou fazer uma pergunta. Esse que, quando fala que se pode conhecer de Deus, isso aqui é aquilo que Deus deixou para todos os homens? Qualquer homem, seja ele crente, seja ele ímpio, seja ele, sei lá, satanista, todos eles podem ter um vislumbre de Deus e conhecer uma parte de Deus através da sua criação. Justamente. Não é isso? Agora, os demais conhecimentos são para aqueles que estão em Cristo Jesus. Verdade. Né? Pronto, verdade. Interessante, né? O que de Deus se pode conhecer, como a irmã falou ali agora, quer dizer, aquilo que todos os homens podem conhecer de Deus, se revela pela sua criação. Pela sua criação, não é? Pelos seus atos, por aquilo que ele fez e o que ele faz. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, muitos exemplos, mas nós vamos citar só alguns, para nós não ir muito, né? Não tem como também nós falar de tudo, mas nós vamos citar simplesmente alguns exemplos que as pessoas conheceram a Deus pelo seu ato, não é? Vamos citar aquela mulher, Raabe. A Raabe, ela ouviu falar de Deus e ela estremeceu e creu em Deus. Olha que coisa impressionante. Ela acreditou no Senhor, ouvindo falar dele, do que ele fez. Qual? Josué 2, a partir do 9. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de nós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e que o que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Viu aqui? Raabe não era israelita, não tinha nada a ver com a nação de Israel, mas quando ela ouviu o que Deus tinha feito, ela acreditou. E na hora que ela falou, o povo desse Deus está vindo para cá, ela falou assim, nós já perdeu, porque esse Deus ninguém vence ele. Quer dizer, ela acreditou, e o tanto que ela acreditou,
Não foi aquela crença simplesmente com medo de Deus, mas ela acreditou tanto que ela está na genealogia de Jesus. Ela entrou lá. Né? Quantos israelitas não entrou lá? E ela entrou, porque ela creu além. Exato, eu estava pensando sobre isso. Porque se ela fala, nós, foram a cidade, todo mundo ficou sabendo. Aliás, a Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo porque as nações estavam sabendo. Justamente. Né? Mas você viu que ela foi uma exceção, né? Porque todo mundo ficou sabendo, todo mundo temeu, teve medo daquele povo, viu o que Deus fez, mas eles se armaram para guerrear. E ela não, ela teve um ato de fé ali e protegeu aqueles homens. Justamente. Ela não foi contra eles, ela ficou do lado deles. Justamente. Vocês veem, tá vendo? Então não era uma crença, simplesmente com medo do que Deus era muito poderoso, não. Foi algo mais além. Ela conheceu isso o quê? Através de quê? Do ouvir falar de Deus. Mas já o Abraão já tinha um conhecimento mais aprofundado, é o que a irmã falou, né? Ele teve um conhecimento mais aprofundado, porque o conhecimento de Abraão fez com que ele começasse a ver Deus, a crer em Deus de uma maneira, a Bíblia chama a fé de Abraão como justiça, né? Como justiça. E nós vemos que ele creu de Deus de uma forma tão extraordinária, porque ele não foi só, como diz, na margem, não. Porque viu Deus, não. Mas ele foi mais além. Ele chegou a falar com Deus. Deus ouvia a voz de Deus. Deus se manifestava a ele. Então, aí ele foi mais longe. Não foi só, mas uma das coisas muito interessantes que Abraão disse, ele falou assim, eu sirvo ao Deus que fez o céu e a terra. Eu sirvo a ele. Então ele viu que era algo, esse conhecimento fez com que ele rejeitasse tudo. Esse conhecimento de Deus, vamos lá, Gênesis 15. Eu levantei a mão com Sodoma e Gomorra, 14. Gênesis 14, 22. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Viu? Eu levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Mas como é que ele sabia que Deus era o possuidor dos céus e da terra? Quem falou para ele? Que Deus era o possuidor dos céus e da terra. E o Deus que ele estava recebendo, que ele tinha aceitado, que ele acreditava, era realmente esse Deus possuidor dos céus e da terra. Está vendo? Mas na hora, irmãos, que ele teve esse conhecimento, talvez nós vemos Deus falar com Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você acha que Abraão iria para uma terra assim, um Deus que ele nem sabia que existia? Na hora que ele ouviu a voz, com certeza veio o conhecimento. Eu achei interessante que quando ele fala isso justamente quando ele estava rejeitando posses materiais. Justamente. Né, presentes que estavam sendo dados a ele simplesmente pelo fato dele ter guerreado. Então parecia mais que justo ele receber. Né, mas aquilo, ele rejeitou isso. E ele fala assim, né, para que ele precisava daquelas posses? Se o Deus dele era o possuidor dos céus e da terra. Ele mesmo podia abençoar ele quando ele quisesse. Justamente, não é? E a Bíblia mostra para nós que o próprio Deus, ele não falou, para Abraão, eu apresentei Abraão como Deus Altíssimo, né? Mas ainda como Deus Todo-Poderoso, não é isso? Eu ainda não me manifestei a ele. Então você pode ver que Deus se revelava a Abraão. Pelo nome, né?
Eu apresentei com um nome para ele, mas por esse nome aqui ainda não. Olha para você ver, como que Deus então estava se revelando a ele. Então ele estava conhecendo a Deus, não é pelo que está ouvindo falar. O próprio Deus estava se revelando a ele. Esse é um conhecimento profundo e tremendo. Foi justamente o que a irmã falou. Nós vemos Deus por toda a criação, todo mundo pode ver e conhecer a Deus, todo mundo, indiferente do que você acredita ou deixe de acreditar. Mas daqueles que realmente acreditam no Senhor, a revelação é diferente. Ela é profunda. Ela precisa ser profunda. Porque ele não trata simplesmente de saber o que Deus faz, como Deus anda, não. É ter comunhão entre você e ele. É um conhecimento diferente. Conseguiu achar, irmãos? Êxodo 16? Êxodo 6 e 3. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome. O Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido. Viu? Eu apresentei para ele. A primeira coisa que uma pessoa chega para você, chega para a gente, que a gente não conhece, aparece uma pessoa na rua, a primeira coisa que você pergunta é o quê? Qual o seu nome? Qual é o seu nome? Ou talvez a gente nem pergunta, o cara já chega, ó, eu sou fulano, viu? E o seu como é que é? Porque agora eu quero te conhecer. Olha o que Deus está falando. Para Abraão, Isaque e Jacó, eu não fui totalmente conhecido, né? Por esse nome, mas pelo nome do Senhor, eu não fui perfeitamente conhecido, mas pelo nome de... Lê o versículo de novo. Ele fala assim que ele se apareceu a ele como Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Agora, pelo nome, o Senhor, que na verdade é aquele tetragrama, né? Ele não foi perfeitamente conhecido, mas foi conhecido como Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Ele apareceu para eles como Deus Todo-Poderoso. Né? Então, quer dizer, eles tinham como era? O Deus Todo-Poderoso. Qual o nome dele? É o Deus Todo-Poderoso. E aquele nome ficou consagrado. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, um nome consagrado, ficou consagrado. E o Senhor falou que isso era por coisas perpétuas. Não é? Um nome perpétuo. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Mas ele disse, pelo nome de Senhor, ainda eu não fui perfeitamente conhecido. Então agora eu vou mostrar para ele que além de ser o Criador dos céus e da terra, que além de eu ser o Deus Altíssimo, que além de eu ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, eu também sou o Senhor. Eu sou Senhor também, sobre o reino dos homens. Eu domino sobre todos os reinos, dos homens, todos os reinos. Eu sou Senhor. Esse nome ainda, então vou mostrar para ele. É onde Deus aparece e mostra as pragas do Egito, mostrando que ele era acima de todos aqueles deuses. Aliás, aqueles não existiam, nunca existiu, só existe Deus. O resto é que os homens inventaram por aí, não existe Deus. Existe o Senhor e único, não existe outro Deus. Até ele mesmo falou, não existe outro Deus que eu conheço. Aonde que ele está? Que eu não estou vendo ele. Onde está esse Deus que eu não vejo? Que todo mundo está dizendo que existe um outro Deus além de mim, eu nunca vi ele. Cadê esse Deus que você está falando? Só existe eu. Eu sozinho tenho feito isso, eu sozinho faz aquilo. Cadê esse outro Deus? Eu nunca vi. Então vocês estão observando que agora o Senhor se revela o seu nome. Pelo nome de Senhor, eu ainda não fui conhecido. Não é isso? Eu ainda não fui perfeitamente conhecido. Mas então, até o momento, era pelos feitos de Deus. É pelo poder dele, pela revelação daquilo que ele fazia, a maneira que ele operava. E Abraão adquiriu uma fé muito poderosa, que a fé de Abraão não foi só para ele, não. A fé é para ele e para nós. Porque a Bíblia fala, ele é o pai da nossa fé, porque a Bíblia fala que todos que são da fé, eles são benditos com o crente Abraão. Não é isso? Vamos dar uma lida lá. Todos que são da fé,
é bendito com o crente Abraão. E só fazer um comentário aqui, não tem a ver com o ensinamento em si, mas tem uma religião que fala que não, porque é o nome que é mais importante, o nome de Deus, né? Que o nome de Deus é Jeová e tal. E engraçado, né, que Abraão, o pai da fé, né, o homem assim que, né, todos nós somos crentes, né, estamos em Cristo por causa do crente Abraão e tal, Israel todinho, ele não conheceu perfeitamente o nome de Deus, já que é tão importante. Ele teve uma história com Deus maravilhosa e não conheceu perfeitamente o nome dele. O nome dele. E eles estão dizendo que nossa, é imprescindível, que o nome tem que ser o nome, entendeu? Daquele nome lá que eles dão. Justamente. E tá interessante o que a mãe está falando, porque o que eles tentam fazer engana muita gente. É como se todo mundo tem um nome. Mas por que que nós temos um nome e Deus não precisa ter nome? Por quê? Hã? Hã? Por que que Deus não precisa de um nome? Nós precisamos. E Deus? Hã? Porque nós temos um nome por quê? Porque não existe só um homem, existe um monte de homens e um monte de mulher. Então tem que ter um nome, não é isso? Esse homem aqui chama Antônio, esse homem chama Joaquim, mas só existe um Deus. Por que que ele precisa de nome? Qual o sentido dele ter nome? Só existe ele. Não tem como ele precisar de nome, né? Que o nome dele seria Joaquim, seria Antônio. Ele não precisa de nome, só existe um Deus. Agora, se existisse dois deuses, aí tudo bem, vamos colocar o nome do Joaquim e o nome do Antônio, para identificar um do outro. Mas só existe um. Então não precisa de nome. É por isso que ele se apresentou a Abraão. Sou o Deus Altíssimo. Qual o seu nome? Sou o Deus Todo-Poderoso. Qual o seu nome? Meu nome é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ué, isso não é nome. Entenderam? Por isso que ele não precisou, porque só existe ele. Para que ele precisa de nome? Né? Vamos lá, igual nós. Acharam o versículo? É Gálatas 3:9. Gálatas 3:9. Todos que são da fé é bendito com o crente Abraão. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Está vendo? É o pai da fé. É o nosso pai da fé. Então teve uma fé inabalável, mas ele ainda conheceu a Deus por aquilo e Deus também se manifestou a Abraão de uma forma extraordinária, que ele acreditava em Deus, ele conhecia e sabia o que ele podia fazer para agradar a Deus, como Deus aceitava. Quando Abraão vai apresentar a Deus o sacrifício, né? Como é que ele sabia que o sacrifício tinha que ser daquela forma? Não, voltando até mais atrás, o Adão, nós não vamos falar do Caim e o Abel, né, sabia o sacrifício, aprendeu com Adão tinha acabado de sair da perfeição, né, então sabia tudo. Mas agora, Noé, como é que Noé sabia? Como ele ficou sabendo? Uma geração que já estava toda corrompida, mas ele sabia como sacrificava a Deus. Ele sabia como que tinha que fazer o sacrifício. Porque ele não conhecia a Deus só pela questão de ouvir, ou por ele que viu o sol, que era muito bonito, a lua, que era muito... Não. Ele tinha um outro conhecimento de Deus. Deus se revelou a ele, que ele sabia o que Deus queria, o que Deus gostava. Então, ele andava com Deus, então ele teve um conhecimento pleno de Deus. Entendeu? Além daquelas coisas... lá que a lua, não sei o quê, tem tantas estrelas. Nossa, Deus é poderoso, ele fez tantas estrelas. Nossas estrelas maravilhosas. Isso Deus é grande. Isso é um conhecimento. Agora, o conhecimento deles era além disso. Saber o que Deus agradava. O caso de Noé. E tanto que ele sabia como Deus agradava, que na hora que ele oferece o sacrifício, subiu como um cheiro suave. E ele sabia. Porque o conhecimento dele era além. Mais além, Deus tinha se revelado a ele. Como diz a irmã, né? Noé andava com Deus. Vamos lá, dá uma lida lá.
Gênesis 6 e 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Amém. Noé andava com Deus. Agora vamos lá na hora que ele apresenta o sacrifício. Quando ele sai e apresenta a Deus um sacrifício. Outro ponto, não é? Porque Deus, não havia chuva na terra, né? Realmente, que a irmã falou, não havia chuva na terra. Quer dizer, o pessoal nem sabia o que era chuva. Agora Deus fala, ó, vai vir uma chuva aí, vai matar todo mundo. Ué, para o Noé acreditar nisso, ele tinha que conhecer a Deus. Não dava para quê? Porque talvez acreditar, não, vai vir uma chuva na terra, deixa eu dar um jeitinho de fazer um buraco ali melhor, né? Mas não, o Senhor mandou ele fazer a arca. E vai lá e faz a arca. E a arca, não foi fácil para fazer a arca não, gente. Não é aquele negócio igual hoje, vai lá no depósito e compra madeira e já chega, compra a maquininha de parafusadeira e pupa. Não, o negócio era tudo na mão. Lixa daqui, lixa dali, tira com machado, né? E passa o betume, faz o negócio desse jeito. Ele não seria tão doido de fazer uma coisa dessa se ele não tivesse um conhecimento de Deus e sabesse que Deus estava falando com ele e era verdadeiro. Hoje em dia, não os tinha. crentes, sabendo que Deus opera milagres, Deus cura, eles ainda ficam meio duvidosos. Eu estava vendo a menina lá do meu posto contando que uma mulher lá contou para ela que ela estava, o marido da mulher contou que ela estava com uma dor, não sei o que lá, e que aí o pastor foi, assim, eu não sei de que igreja é nem nada, só estou falando assim, um exemplo. E que aí o pastor orou e que aquela dor, aquela enfermidade foi embora. Aí na hora que a menina estava contando, né, aí tinha um outro colega de trabalho que também é cristão, né? Aí ele falou, mas ela fez exame para ver se realmente... Ela fez exame mesmo, mas ela foi curada mesmo? Mas ela fez um exame para comprovar, não sei o quê. Aí a outra virou para ela, Tomé... Entendeu? Você vê que a pessoa, a gente sabe que Deus cura, já viu Deus curar e ainda fica assim, mas orou, mas será que foi curado mesmo? Mas está bem mesmo? Foi curado mesmo? Entendeu? Você vê que a pessoa duvida. Justamente. É aí que está até a questão, né? Está a questão. Porque, como diz, ele ainda não tem conhecimento de Deus. Então, quer dizer, ele ouve falar, Deus curou o fulano, quer dizer, igual a irmã falou. Ele está querendo saber, fez os exames, fez isso. Será que foi mesmo Deus? Será que realmente foi uma cura? Porque ele não conhece a Deus ainda. Talvez ele fala de Deus, ele prega sobre Deus, ele fala que Deus faz isso, faz aquilo, mas ele não tem conhecimento de Deus ainda. Não tem esse conhecimento. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Pedro? Vou ler o versículo rápido. Amém. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Viram aqui? Noé, pela fé, o versículo avisado das coisas que ainda não se via. Irmão, tinha que ter um conhecimento para ter uma fé dessa. Ele foi avisado de uma coisa que não se via, quer dizer, nunca tinha chovido na terra. Como é que Deus ia destruir com dilúvio? Se nunca havia chovido na terra. Então não é esse conhecimento aqui, não é simplesmente aquele conhecimento de ouvir falar. Não, isso aqui tinha algo acima para ele acreditar que Deus estava falando com ele. Primeiro, acreditar que Deus estava falando com ele e que o Deus que estava falando com ele era realmente o Deus verdadeiro. Ele tinha que acreditar nisso. Então não é um conhecimento tão simples. Justamente, Jó adquiriu muitos. Tem interessante, irmão, falou ali. Acho o versículo. Jó, ele teve uma vida honesta, um homem íntegro, só dele ouvir falar de Deus. Só dele ouvir falar de Deus, ele já tomou uma vida íntegra. Mas você vê que o conhecimento verdadeiro dele foi na hora que Deus se revelou a ele.
Aí ele teve um conhecimento verdadeiro. E é interessante que ele revela um conhecimento muito grande pelas palavras dele. Justamente. Tanto é que você vê que ele tinha conhecimento pelo fato de ele não ter negado a Deus na hora da adversidade, com tanta coisa que aconteceu. Ele falou com a mulher: Deus me deu e Deus tomou. Bendito é o nome do Senhor. Só que esse conhecimento foi aprimorado, né? Aperfeiçoado. Aperfeiçoado, assim, num grau muito grande, depois da prova, né? E depois que Deus apareceu para ele. Justamente, tá vendo? Quer dizer, na hora que o Senhor Deus deu para ele a prova, Deus aperfeiçoou o conhecimento de Jó, né? Onde está? Quarenta e dois, 2 e 3. Jó 42, 2 e 3. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te ver os meus olhos. Viu? Ele ouvia, naquilo que ele ouviu falar. Mas mesmo naquilo que ele ouviu falar, deu para ele uma fé tremenda. Só de ouvir. Mas agora que Deus se revela a ele. Se revela agora, eu era de ouvir falar, agora meus olhos te vê. O Senhor revelou a Jó, dando ele uma fé, agora ele um conhecimento extraordinário. Não é mais só aquele conhecimento que ele tinha, agora é extra. O que ele já tinha, ele já era perfeito. Era um homem íntegro. O que ele já tinha, agora Deus estava aperfeiçoando aquele conhecimento. Tanto que Deus deu testemunho dele para o diabo e ainda falou no final com os amigos dele: vocês não falaram de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então, o que ele falou, todo o conhecimento que ele expressou de Deus era reto. Era reto, e era verdadeiro. Deus deu testemunho, tipo assim, ele falou que era reto mesmo. Justamente, ele não estava falando bobagem. Né? Aquele negócio que ele pensa, não, tudo que ele falou de Deus estava certo. Não tinha nada errado. Deus, né, acho até o versículo, vamos ler o versículo. Pode ver que Deus fala com seus amigos, com os amigos de Jó, fala assim: o que vocês falaram não era o reto diante de mim. Não foi o reto. Mas o meu servo Jó falou que era reto, porque ele realmente tinha um conhecimento de Deus mesmo. Porém, Deus foi aperfeiçoar aquele conhecimento, se manifestando a ele. 42, 7, pode ler. Sucedeu, pois que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Viu? Eles não. Eles já não falaram o que era reto, porque na verdade, como diz, eles ouviram, mas não tinha aquele como Jó. No caso, as palavras, antes eu ficava até com dúvida, eu falava assim: então quer dizer que as palavras que ele faz, que Bildade falou, Eliú, pode ser julgada descartada, né? Tipo assim, toda vez que eu abrir a Bíblia, que eu leio, então eu não preciso considerar essas palavras, já que eles não falaram que era reto. E eu ficava dando aquela confusão e tudo. Só que eles não falaram o que era reto com discernimento, né? Assim, eles falaram a teoria que eles falaram, ela era até certa. Só que não se aplicava a Jó, a situação de Jó, não tinha nada a ver. Eles não tinham discernimento para julgar a situação. Eles não tinham discernimento para julgar aquela situação.
Porque na hora que eles olharam, pelo conhecimento teórico que eles tinham, eles viam Jó como errado. Que Jó estava errado, porque se ele estava passando por aquela situação, era porque, com certeza, ele tinha pecado, né? E por quê? Porque eles pensavam assim, então toda pessoa que é abençoada e é próspera são as pessoas que Deus está com eles, né? E aí eles pensaram, então se Jó está passando por isso, ele está errado. E eles falaram muitas coisas, que Deus punia o ímpio, que Deus punia as pessoas que faziam mal. Era verdade. Só que não se aplicava ao caso de Jó, porque Jó não estava na situação que eles estavam julgando e discernindo, achando que era. Justamente, é o que a irmã falou. Jó, um homem justo, uma pessoa justa, não iria passar por aquela prova. Então Deus provou eles, pegando um homem justo e punindo ele, permitindo a punição para ele, como se ele fosse um ímpio. Aí bagunçou a mente de Deus. Espera aí, uai. Ué, um homem justo e sofrendo como um ímpio? Não, está errado, não é Deus, não, ué. E começou a falar bobagem. Ele já tinha um conceito formado do que era certo, do que era errado, de como Deus fazia, como Deus não fazia, né? Justamente. E esse, Valéria, depois eu vou falar uma coisa que interessante que a irmã falou. Esse conhecimento, por que nós estamos falando aqui o conhecer de Deus? Muitas pessoas, eles criam certo conhecimento de Deus que é só de um lado da história. De um lado da história. Eles não entendem o outro lado da história. E isso, muitas vezes, destrói até a fé deles. Até porque eles não têm o conhecimento pleno de Deus. Eles só têm um tipo de conhecimento, que é o caso deles. Eles pensaram, se você é justo, tudo vai dar certo na sua vida. Deus mostra que você poderia ser justo e dar tudo errado. E você ainda é justo e Deus ainda é Deus. Entenderam? Ele mostrou o outro lado que eles não entendiam. Foi por isso que eles falou aquele monte de coisa. Então, por isso que ele disse, Senhor, vocês falaram sem conhecimento. Vocês achou que me conheciam, mas vocês não me conhecem. Vocês ainda não me conhecem, né? Mas o meu servo Jó falou que era reto. Está vendo? Não, pastor, é que eu lembrei que quando o Senhor foi falar com Samuel a primeira vez, quando ele era menino, ele não conhecia o Senhor. Ele não sabia que era Deus que estava chamando ele. Mas Eli já tinha um conhecimento de Deus. Ele sabia que era Deus que estava falando com Samuel. Ele falou assim, não, Samuel, na hora que ele te chamar de novo, fala, Senhor, eis-me aqui. Mas Eli já tinha um conhecimento para entender que era Deus que estava falando com Samuel. Que a voz que chamava era a voz de Deus. Não é isso? É uma coisa que eu fiquei pensando, refletindo, que a Valéria falou que Eli, aí quando Samuel entregou aquela profecia, aí na hora que ele acabou de falar, ele é o Senhor. Ele entendeu que era Deus. Só que esse conhecimento que ele tinha de Deus não deu condição a ele de praticar, né? Não deu. Porque o Eli, ele deixou o sentimento por causa do filho. A questão familiar, né? Família. Então, não. Na hora que entrou a questão de família, que a família estava errando, e ele ficou entre a lei de Deus e a família. Então, disse, não, vou ficar do lado da família, mas ele não podia salvar a família. A lei de Deus salva a família, mas ele não podia. E aí, né, desconheceu a voz de Deus, né? O caso aqui, irmão, nós temos até falar um pouquinho, só mais alguns ainda, para nós falar a outra parte. Vocês observam que quando Deus não chamou Moisés, mas quando Deus chamou Moisés, também chamou Arão. Olha que coisa impressionante, não é? Deus vai lá, chama Moisés, mostra para ele os sinais, tudo para ele, e envia Moisés. Aí o Moisés fala, mas Senhor, como é que eu vou fazer? Não, eu já chamei o Arão também, ele também vai te encontrar no caminho. Deus falou com Arão. Deus falou com Arão. Mas agora você observa que nós, pela Bíblia ali, você não vê mais Deus falando com Arão. Deus falou só com Moisés, falava com Moisés e Moisés falava com Arão. Mas naquele dia do chamar, Deus chamou Arão também. Do mesmo jeito que ele falou com Moisés, também falou com Arão. E Arão entendeu que a voz era de Deus, porque ele foi encontrar com Moisés no caminho. Ele foi encontrar com Moisés no caminho. Está vendo? Um certo conhecimento. Só não tinha um conhecimento pleno igual Moisés, né? Dá só ali, acha esse versículo para mim, rapidinho.
Êxodo 4:14? Pode ler. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tá vendo? Olha para você ver. Deus já tinha falado com Arão e também falou com Moisés. E Arão entendeu que a voz era de Deus. Sabia que era Deus, tinha falado e mandou ele encontrar com Moisés. É coisa impressionante, né? 27. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, encontrou-o no monte de Deus e beijou-o. Viram aqui? Então, quer dizer, ele conheceu. Mas você pode ver que durante todo o tempo, Deus falava com Moisés e Moisés falava com Arão. Você pode ver que todo o restante do caminho, quer dizer, não está registrado na Bíblia, né? O restante do caminho, Deus não falava mais com Arão, falou com Moisés. Não falou mais com Arão, né? Tanto que você pode ver que se ele, ou Deus não falou, ou ele não queria dar ouvido. Não pode ser isso também, não estava entendendo a voz de Deus. Porque o Arão vai lá permitir o bezerro de ouro. Arão, né, estava lá murmurando contra Moisés também, não é? Junto com a Miriam. Vocês dizem, por quê? Mas ele foi um também que ouviu a voz do Senhor. No caso, quando Deus manda ele transmitir a mensagem a Faraó, a Bíblia fala assim que ia colocar Moisés como Deus. E como se fosse, claro, né? Não estava dando o poder dele e tal, transferindo a divindade, não. Mas assim, eu vou te colocar como se fosse Deus para Arão e Arão o seu profeta. O seu profeta, justamente. Deus falava com Moisés e Moisés falava com Arão. Né? Viram, irmãos, que coisa impressionante? Mas agora, vamos lá, né? Existem mais outros exemplos na Bíblia. Mas existe o conhecimento profundo de Deus. Profundo. Nós podemos conhecer a Deus pela criação, pelo sol, pela lua, não é através da lua, né, gente? Vendo a lua, que lua bonita, pelo corpo humano, como Deus fez os olhos. Existe um Deus, como é que fez cada parte do corpo? Como é que isso funciona? Se a gente começar, como é que Deus fez uma formiga? Você fica impressionada de ver como que ele é grande. Mas agora conhecer a natureza de Deus, a mente de Deus, a profundeza de Deus, só tem uma pessoa que pode levar nós lá. Quem que é esse? Só o Espírito Santo. Porque diz a Bíblia que ele conhece as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo é o único que pode te revelar para você o pensamento de Deus, o sentimento de Deus, as profundezas de Deus, só o Espírito Santo. As outras coisas nós temos um conhecimento básico. Mas se você quiser ter um conhecimento aperfeiçoado e profundo, é só pelo Espírito Santo. Acha o versículo para mim. Bendito seja o nome do Senhor. Não, a Bíblia fala assim, toda honra e toda glória, quer dizer, toda honra e toda glória ao Senhor, mas o Espírito de Deus, quando ele manifesta, ele tem a glória do próprio Senhor. A glória está nele, entendeu? É do Senhor, mas está nele. Mas também o Espírito Santo é Deus também, né? O anjo do Senhor também tem a glória. Só nós não vamos adorar o anjo dando glória ao anjo, mas o anjo tem a glória que Deus deu para ele. Não, ele tem a glória que deu, a parte da glória que Deus deu a ele. Entendeu? Ele não tem, não é que ele não tem glória, ele não, só tem aquilo que Deus deu a ele. Já o Espírito Santo não, a Bíblia fala que o Espírito Santo é Deus, né? Mas os anjos não, ele tem a parte que Deus deu para ele, como também deu a nós, deu os homens, o Senhor deu a sua glória, né?
Mas agora veio falar assim, agora a glória mesmo, que o poder, a raiz é do Senhor, só o Senhor, mais ninguém. 1 Coríntios 2, vamos começar no 9. 1 Coríntios 2, a partir do 9. Quer ver? Vamos começar no 7, só para ter uma coisa interessante aqui. Amém. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificaria o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nula revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, quais também não falamos com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Viram? Olha como que o Espírito Santo vai de uma forma tremenda. E Paulo faz questão de mostrar a diferença. O conhecimento de Deus pelo Espírito Santo não tem nada a ver com a sabedoria humana. Então, que aquele conhecimento que a gente adquire de Deus pela sabedoria humana, eu olhei e vi a estrela, eu vi a criação dos homens, esse conhecimento não é o conhecimento pleno do Espírito Santo. Paulo diz assim, aqueles príncipes que mataram Jesus, todos eles sabiam que existe só um Deus. Não sabia? Todos eles sabiam que foi Deus que criou os céus e a terra. Eles tinham uma sabedoria humana, terrena. E muito, né? Porque era escribas, sacerdotes. Justamente, né? Agora Paulo falou assim, se eles conhecessem a Deus, não crucificaria ele. Então quer dizer, eles tinham um certo conhecimento carnal, mas não tinha o conhecimento espiritual. Não tinha. E Paulo pode falar muito bem isso, porque ele foi as duas coisas. Ele foi um homem muito sábio carnalmente, uma sabedoria tremenda, porque ele foi criado com um professor, né? Gamaliel, desde pequeno, desde criança. Então ele foi formado em teologia, né? Daqueles fariseus, foi formado ali, aprendeu tudo que era de Deus, e depois ele entendeu, não sabia nada de Deus, ele não sabia nada, tudo que ele aprendeu não sabia de nada, porque tudo que ele aprendeu e ele estava lá matando o povo de Deus, ao invés de estar do lado do povo de Deus. Quando Deus se revela a ele, então aí ele mostrou, aí agora que vai entrar um outro ponto, mas antes disso, você viu que Deus teve que revelar para Paulo. Não foi o que Jesus falou, ninguém vem ao Pai se não for revelado por mim, não é? Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim se por meu Pai não for revelado, não é? Acha o versículo para mim. Ninguém vem a mim se por meu Pai não for revelado. Então quer dizer, eu ficar sabendo algo de Deus é uma coisa, e o Senhor falar comigo o que Ele é outra coisa. É um conhecimento totalmente diferente. Diferente, não é o mesmo conhecimento, né? E a pessoa entende que eles estudam sobre Deus a vida toda, mas está aprendendo só o lado de fora, aprendendo conhecimento carnal. Fechou?
Só o conhecimento carnal. A sabedoria humana, que você pega no livro, você vai lá dar uma estudadinha, você entra numa escola, você aprende, isso aí é sabedoria humana. E a Deus você não conhece pela sabedoria humana, a plenitude de Deus não. É só pelo Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor Deus para sempre. Tem esse, né? João 14,6, mas não é esse não. Ninguém vem ao Pai. Hã? Esse aí. Esse aí. Lucas 10, 22. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. A quem o Filho quiser revelar. Quem ele quiser revelar. Está vendo? Agora, me parece que é aqui mesmo, em João, que é o 14 ou 15, que a Bíblia fala assim: aquele que tem os meus mandamentos é aquele que me ama. Então, viremos para... então, me parece que é, me revelarei a ele, não é isso? E manifestarei a ele. João 14, 23. Evangelho de João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Fazemos morada. Agora tem a outra parte. E me manifestarei a ele. 21. 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Manifestarei a ele. Então vocês estão entendendo, irmão? Isso aqui está falando de conhecimento profundo, perfeito, do Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo, ele passou pelas duas, por isso que Paulo combate muito contra a sabedoria carnal. Ele sempre fala na sabedoria carnal. Se fosse algo que ele tivesse aprendido, que fosse algo de útil para nós, ele estava falando: não, gente, realmente, entra lá no pé do Gamaliel, aprende bastante, né? Porque Gamaliel é um bom professor. Eu participei. Não, ele tinha vergonha disso. Vergonha. Ao contrário, Paulo tinha vergonha disso. Porque, né? Não, ele faz questão, o que eu aprendi com o Senhor. Eu aprendi foi com o próprio Senhor. Não foi com Gamaliel, meu negócio é com Jesus. Porque quando ele entendeu o conhecimento realmente pleno de Deus, foi com Jesus que ele aprendeu. Conhecer a Deus de verdade. Não, é para salvação. Para salvação e para as outras coisas. Porque para ser salvo, você precisa conhecer a Deus. É o que Deus revela a nós. Por que você vê uma pessoa lá no mundo, ele fica lá a vida toda, ele xinga os crentes, briga com todo mundo, fala que ninguém presta, que não gosta de crente. Daí passa uns dias, ele está na igreja cantando e louvando a Deus. Na hora que ele tem o conhecimento, Deus se revela, ele tem o conhecimento de Deus, então ele aceita Jesus.
A salvação é para todos assim. A salvação é para todos, quer dizer, é uma coisa que todos podem usufruir. Mas para você usufruir, quem quiser usufruir, tem que fazer isso. Entendeu agora? Ele tem que fazer. Eu entendi. É porque dá a impressão assim. Então, se Jesus não quiser revelar para alguém, ele não revela. Aí, coitado daquela pobre alma, vai para o inferno. Aí, se ele quiser revelar para o outro, ele revela. Tipo, dá a impressão assim, quando você lê, dá a impressão. Só que assim, até você vê que quando Jesus veio pregando, ele pregou para todos. E ele só revelou aos discípulos, mas ele falou uma coisa. O coração deles estão endurecido e ouvem de mau grado. Por isso que não foi revelado. Justamente. Então, quando, tipo assim, a disposição de Deus revelar depende da ação do homem também, do coração homem. dele, Justamente. Né? Na hora que o homem age, Deus revela. Justamente. É verdade. Jesus já morreu por todos nós. Só que ele não entendeu o mistério. Ele morreu para nós ser salvos. Mas nós temos que aceitar a salvação. Estão perdendo tempo aqui, né? Verdade. Então, está entendendo? E na hora que Paulo, olha você vê, Paulo, que aprendeu com Gamaliel, parecia o homem perfeito, mas não era. Ele mesmo falou isso e viu que tudo que ele aprendeu era esterco. Ele era um esterco que ele falou, isso é tudo esterco. E não é esterco de boi não, gente, é esterco de gente mesmo que está falando. É esterco de gente que Paulo está falando. Tudo é esterco. Mas quando Paulo começa a aprender pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, ele falou que nós podemos conhecer a profundeza de Deus. Aí Paulo escreve aquele cântico. Está aqui, já está aqui, está vendo? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O outro, Paulo. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, e quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele e para ele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, quer dizer, com profunda riqueza, o saber e o conhecer de Deus. Paulo falou assim, nossa, eu achava que eu fui um homem criado com Gamaliel, aquele homem sábio, que eu conhecia a Deus. Nossa, Deus, agora eu fui revelado por Deus e ainda não cheguei, não revelou nem 1 milímetro daquilo que ele é. Do poder dele, o conhecer é profundo demais. Não dá nem para a gente poder explicar. Profundo demais, quando Paulo fala lá, o que os olhos nunca viu, nem subiu na imaginação do homem o que Deus preparou. Quer dizer, ele viu que Deus é muito mais além do que tudo aquilo que ele sabia pela letra. Então Paulo jogou a letra fora e ficou no espírito. Assim também é nós, irmãos, né? Que Deus nos abençoe, irmão, não vamos muito mais além. É muita coisa que tem. Mas não tem como nós aprender. Nós não vamos aprender tudo hoje também. E também, né, irmãos, não dá para falar tudo hoje. Jesus revela um tantinho para o pão de cada dia, né? Jesus revela para nós, é o pão de cada dia. Amém? Eu estava lembrando aqui, eu não sei se foi hoje ou ontem, que eu lembro que eu estava passando um corredor lá perto da cozinha de casa. E agora eu não lembro o que foi exatamente, mas eu lembro que eu... Veio para mim um pensamento de algo, de uma situação, e eu comecei a orar sobre aquilo, e falando com Deus, Deus, eu vou falar com o Senhor assim, o que eu acho dessa situação, que eu acho assim, Senhor, e fui expondo para Deus. Eu lembrei o que era, mas não posso falar. Aí eu tô assim, eu acho assim, Senhor,
eu acho que essa situação, assim, assado. Eu acho que o mais correto era isso aqui assado. E tal. E fui falando com o Senhor. Então, Senhor, eu não acho, não sei lá, não concordo dessa forma, não sei o quê, E fui falando no corredor em pensamento. Aí, quando eu estava chegando perto da minha porta, eu falei com Deus assim. Aí, depois que eu expus meu pensamento, minha opinião, o que eu achava, Porque, assim, humanamente falando, parecia que realmente o meu julgamento da situação era o mais correto. Assim, humanamente falando, era o mais correto, que as coisas deviam ser assim, assado. Só que quando eu cheguei perto do meu quarto, que eu fui abrir a porta do meu quarto, eu falei com Deus assim, ô Senhor, diante dos meus olhos e na minha avaliação da situação, é assim que deveria ser feito. Mas eu não sei nada, Deus. Eu não sei, porque quem conhece a mente e o coração dos homens é o Senhor. Quem vê o profundo escondido é o Senhor. Quem sabe se essa situação é do jeito que eu avalio é o Senhor. Eu falei, porque muitas das vezes a gente pode se confundir na nossa opinião humana, naquilo que você avalia com os seus olhos, que você avalia com o que você ouve. E muitas das vezes não é daquele jeito que a gente avaliou, daquele jeito que a gente analisou, por mais que pareça certo. E a Bíblia fala que a sabedoria de Deus ela é loucura para os homens. É loucura. Aquilo que você olha e fala, mas não tem lógica isso. Mas isso não está certo. Entendeu? Mas não é assim que devia funcionar. Mas eu acho que o certo era fazer assim, assado. E aí Deus fala assim, você está errado. A sua avaliação está errada. O seu raciocínio está errado. O seu julgamento está errado. Sua avaliação está toda errada. Mas por que, Senhor? Porque você não sondou a mente e o coração que eu sondei. Você não sondou a intenção que eu vi. E você não sabe os detalhes das circunstâncias que eu vi antes de você. Então, aí você fica, quebra o homem, quebra a gente todinho. Porque aí você fica assim, nossa, entendeu? Mas é loucura mesmo. Para nós é loucura, nossa sabedoria é loucura, mas na dele, por isso que a gente tem que buscar o conhecimento do Senhor, porque pela nossa lógica, pelo nosso entendimento da situação é loucura. É claro que Salomão ele herdou uma capacidade de julgamento do próprio Deus, mas nas circunstâncias naturais para julgar aquele povo. E foi até interessante ele pedir, porque olha para você ver, vamos supor, Salomão tem que julgar entre as duas causas, tem que decidir a favor de duas mulheres, que ele não estava lá, né? Ele não estava lá quando o menino morreu, entendeu? E foi a sabedoria de Deus que fez ele discernir quem estava certo e quem estava errado naquela situação. E olha que isso era uma sabedoria terrena, vamos dizer assim. Imagina a espiritual. Você ter que julgar uma situação pelo Espírito. Aí é muito mais. Tem que ter conhecimento do Senhor mesmo. Senão você faz uma avaliação errada. E eu estava pensando. Assim. Quando eu cheguei na porta do meu quarto, eu falei, Deus, parece coerente demais segundo a minha avaliação. Mas como o Senhor confunde a sabedoria dos homens, de repente a minha avaliação pode estar toda errada. Então, eu só deixo nas mãos do Senhor. Se eu tiver errado, o Senhor me fala. Se eu tiver certo, amém. Mas a avaliação do Senhor, porque eu não sei nada. Amém. Verdade, né? Com certeza. Amém? Então, vamos então, né? Terminar no nome do Senhor Jesus, né, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. Sabemos, irmãos, que quinta-feira nós estamos...